querido. Nós te amamos, Senhor. Eu estou feliz de estar aqui, irmão. Eu não sei você, mas eu estou feliz de estar aqui. Eu não vi a hora de chegar na igreja. E você é um vencedor, porque você venceu o frio, venceu a garoa e chegou até aqui. Tá frio. Tá frio, gente. Agora tá frio. Querido, nós estamos na série Éfeso. E só recapitulando aqui o que nós estamos falando nesses dias. 3 ministrações atrás, o Rafa estava falando a respeito dos frutos do Espírito. E a gente precisa entender de que isso é de extrema importância, porque os nossos frutos vão revelar de quem nós somos. Os nossos frutos vão ser a nossa identidade no mundo espiritual. Você percebe que quando o mundo espiritual, quando Deus olha para você e os demônios também olham para você, eles vão enxergar não é o teu nome bonitinho ou a tua aparência bonitinha, mas são os seus frutos. Está aqui? Eles não vão olhar e falar assim, nossa, fulano cortou o cabelo. Ou, olha só, ele comprou uma roupa nova. Não. O mundo espiritual vai estar dizendo, os frutos deles são esses. A Bíblia diz de que um homem chamado Cornélio, lá em Atos 10, a Bíblia diz que o anjo chega até ele e diz, olha, as tuas esmolas, tudo aquilo que você tem feito, tem estado como um memorial diante de Deus. Ou seja, o mundo espiritual estava falando a respeito dos frutos daquele homem. E depois o André entrou aqui em outro assunto muito importante que nós vamos percorrer hoje. A respeito da sabedoria. Como é importante a sabedoria na nossa vida. E talvez a gente não se atenta para isso. Mas antes de ler algo aqui, eu quero que você feche seus olhos. Eu quero orar por você. Eu quero que você faça uma oração de concordância. Você vai falar amém, amém, sim. Pai, no nome de Jesus, a Tua palavra vai ser ministrada, Senhor. O Senhor gerou algo no meu coração que pode sim mudar a vida dos Teus filhos. Pode sim mudar a história. Pode sim mudar o quadro, a situação. E não só a situação externa, mas a situação interna, que é muito pior. Espírito Santo, eu quero te pedir no nome de Jesus, para que enquanto eu for falando aqui, que todo tipo de barreira espiritual que esteja tentando, Deus, barrar a entrada da Tua palavra no coração dos Teus filhos, caiam por terra no nome de Jesus. Aqueles que estão me ouvindo, que estão assistindo em suas casas, eu dou uma ordem agora no nome de Jesus, a todo demônio, a toda entidade maligna que vai tentar tapar os seus ouvidos. Eu repreendo no nome de Jesus. Pai, que a Tua palavra gere frutos na nossa vida. Que não sejam apenas palavras jogadas ao vento, mas que sejam sementes plantadas em uma boa terra. Eu quero te pedir, Espírito Santo, para que convençam os Teus filhos, porque é isso que diz a palavra do Senhor. O Senhor veio para nos convencer do juízo e da justiça de Deus. No nome de Jesus. Amém. Eu quero que você leia o nosso texto base. Abra sua Bíblia aí em Apocalipse. Apocalipse capítulo 2. Versículo 3, 4 e 5. Isso tem que ficar gravado no seu coração, é por isso que nós estamos lendo toda a quinta. O bispo leu domingo, o apóstolo leu no domingo, porque é uma chamada de Deus para as nossas vidas nesses dias. Se lembrar de onde caímos e continuar andando. Diz assim: você tem perseverado e suportado os sofrimentos por causa do meu nome, e não tem desfalecido. Contra você, porém, tenho isto: você abandonou o seu primeiro amor. Lembre-se de onde caiu, arrependa-se
e pratique as obras que praticava no princípio. Se não se arrepender, virei a você, tirarei o seu candelabro do lugar dele. Em uma outra ministração eu falava a respeito de duas gerações. Uma geração que estava praticando, que estava fazendo, queimando literalmente pela palavra, pelo conhecimento, pela instrução do Senhor. E também falei de uma geração que se esqueceu disso. Uma geração que entendeu que não era tão importante assim a instrução. E trazendo para os dias de hoje, nós estamos vivendo praticamente as mesmas coisas. Uma geração que acha que somente pular ou falar em línguas é o suficiente. Que se esqueceu dos frutos e esqueceu principalmente do Espírito Santo. Uma geração que só quer queimar. Eu só quero queimar. Queimar onde? Queimar do quê? Que fogo é esse? Por que tantas pessoas que servem ao Senhor durante tantos e tantos anos que a gente conhece, acabam abandonando o Evangelho? Lá em Mateus 17, a Bíblia diz que Jesus sobe ao monte com os discípulos. Não todos, porque nem todo mundo está para subir monte, mas sobe com alguns. E lá acontece a transfiguração, aquela passagem linda, onde aparece Moisés e Elias. E Pedro, ele olha para Jesus, Rafa, inocente, e diz assim: mestre, vamos fazer aqui 3 tendas. Vamos fazer uma tenda para Elias, uma para Moisés e uma para o Senhor. E a gente fica aqui nesse mover lindo. A gente deixa fluir, deixa queimar. E é o que está acontecendo com essa geração. Aí Jesus olha para Pedro: você não entendeu nada, Pedro. Vamos descer o monte. Deixa o mover. Está na hora de você sentar e aprender um pouquinho como se faz. Está na hora de descer o monte, porque tem pessoas precisando daquilo que você recebeu aqui. E aí, a gente se choca com essa passagem, porque Jesus tira Pedro do mover. Pedro queria ficar, porque é gostoso mover. Mas Jesus desce o monte e fala: agora eu quero te ensinar. Eu quero te dar instrução como se faz. Não é à toa que os discípulos em Mateus 6 perguntam: mestre, nos ensina a orar. Como faz? Porque eles viam, isso a gente já disse aqui várias vezes, eles viam que tudo aquilo que Jesus fazia, é como a bispa disse, tudo aquilo que estava no externo era resultado do secreto. Todo milagre, toda manifestação da glória de Deus que Jesus atraía, aonde ele estava, era resultado de uma vida de oração. E eu quero te dizer uma coisa, querido. Talvez te choque, mas o seu problema e o meu problema, o problema dessa geração, não é e nunca foi receber de Deus. O nosso problema não foi receber de Deus. O nosso problema nunca foi receber de Deus, porque Deus sempre entregou. Estou lendo um livro onde um pastor ele diz o seguinte: não sei definir a palavra unção. Eu não sei definir o que é unção. Eu não achei palavras para descrever. E um outro pastor diz: eu acredito que unção é poder de Deus manifesto na vida dos seus filhos. Unção é isso. Carregar a unção de Deus não é carregar um fogo, mas é você carregar sinais e evidências do Espírito. Evidências de que Deus habita naquele lugar. Evidências de que o Espírito Santo está em você. Domingo passado, esse domingo agora, nós estávamos orando aqui, e no começo do culto eu liberei uma palavra sobre a minha esposa. Falei: amor, eu quero orar e declarar cura sobre você. Eu estou sentindo isso. O Espírito Santo está me levando a isso, profetizar cura. Aí minha esposa chorou, algumas pessoas oraram por ela, e depois veio aquele mover de cura. Sabe por quê?
Entenda isso. Oração é igual ar-condicionado. Não gela de uma vez. Vai aos poucos, mas acontece. Liga um ar-condicionado num ambiente. Não vai gelar não é um estralo. Ela vai fluindo. A nossa oração é isso. Ela vai fluindo. Talvez Deus está gerando orações em você que não são para esses dias, mas são para os dias futuros. Você pegou essa? Deus, eu não sei porque eu estou orando por isso. Aí Deus fala, calma, não é para agora, é para depois. Tem palavra que é assim, né, bispo? A gente recebe de Deus, fala, meu Deus, quinta-feira ou domingo eu prego. Aí Deus fala assim, não é para agora, é para depois. A tua oração talvez não faça sentido hoje, mas vai fazer muito sentido amanhã. Talvez você não entenda porque está orando dessa forma, mas Deus está falando, calma, eu estou preparando o ambiente através da sua oração. Eu não entendi, eu falava, Deus, guarda o meu coração da angústia. Senhor, guarda o meu coração da angústia, guarda o meu coração do desespero. E eu não entendi o porquê. E hoje nós estamos passando um momento delicado com a minha mãe. E eu falava, era por isso que eu orei há mais de 2 meses atrás. Querido, preste atenção. O problema não é receber de Deus. Sabe por quê? Talvez você que está em casa aí não consiga ver. Mas eu queria a ajuda de alguém aqui. André. Olha só. Isso é o que você pede todos os dias. Fogo. Mais de Deus. Unção. Eu quero transbordar. Eu quero ser cheio. Eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais. Aí Deus faz assim, ó. Toma, filho. Toma. Mais. Aí você está orando, Senhor, mais. Mas aí está recebendo de Deus. E está recebendo de Deus no domingo. E na segunda já está esvaziando. E aí chega na terça, na quarta. E aí vai para a quinta. Acabou aquela unção de domingo. Porque o problema não é receber, o problema é reter. O problema é reter. O problema é reter aquilo que você recebeu. O problema é absorver de tal forma que aquilo não saia de você, impregne você. Talvez você vai receber algo de Deus hoje, que se você não tomar cuidado, amanhã você perde. Eu quero que você feche seus olhos por um momento. Você que está em casa da mesma forma. Feche seus olhos, querido. Eu quero que você traga à memória agora algo que você recebeu de Deus. Mas você falou, Deus, obrigado por isso. Senhor, obrigado porque o Senhor ouviu as minhas orações. O Senhor ouviu o clamor do meu coração e eu fui atendido. Eu quero que você comece a trazer a memória agora. Traga a memória, querido. Aí sabe o que aconteceu? Talvez você recebeu esse algo de Deus. Foi um emprego que você orou, Senhor, eu quero portas abertas. Talvez é um casamento, um relacionamento. Talvez é a unção de Deus no domingo que você estava buscando. Talvez era a manifestação do Espírito Santo através da sua vida. Mas aí vai passando o domingo, aí vem a segunda, aí vem a terça, aí vem a quarta. E aí aquilo já foi saindo de você. Porque você não teve sabedoria, ou talvez não teve preparo para reter aquilo. Não conseguiu absorver, não deixou que isso fizesse parte de você. Nós nos tornamos consumistas espirituais. Alguém aqui conhece alguém consumista? Não espiritual, mas consumista? Compra. Não sabe para que vai ter. Não sabe por que vai usar. Ah não, é que eu vi. Eu vi lá que era bonito aquele sapato. Tem mais de 15. Ah não, é que eu vi bonita aquela camiseta lá. Nem vai usar a camiseta, só comprou para gastar. Consumista. Isso é uma maldição. Se isso de forma natural já é prejudicial, imagina de forma espiritual. Talvez você é um consumista espiritual, nem sabe disso.
Um consumista, como assim, pastor? Buscar de Deus é errado? Não. O problema é buscar de Deus no domingo e não ter na segunda. O problema é receber de Deus na quinta e na sexta já esvaziou. Esse é o problema. O problema das gerações passadas foram que eles receberam de Deus. Eles tinham de Deus, mas eles deixaram desvanecer. É isso que diz a Bíblia. Aquele povo, ele se alimentava de um pão perecível. Era um pão que passava um dia, a fome já batia de novo. O que está acontecendo com a gente nesses dias é que a gente não está se atentando para o nosso ambiente espiritual. Nós estamos sendo consumistas, estamos achando que é comum e que é normal. Você acha que é normal receber de Deus no domingo e na segunda-feira já está vazio? Pelo amor de Deus, acorda! Satanás está vendando os nossos olhos. E eu falo os nossos como igreja, querido. A igreja se esqueceu de que muito mais do que receber, muito mais do que ser atendido, é colocar em prática a unção, é colocar em prática a manifestação dos dons, dos frutos. O que vale não é o quanto eu recebo, mas o que vale é o quanto eu absorvo, o quanto eu retenho daquilo que Deus me entregou. E como nós retemos isso, pastor? Como eu vou conseguir detectar isso? Como eu vou conseguir detectar, reter aquilo que Deus me entregou? Repita comigo, sabedoria. Mais forte, sabedoria. Deus quer derramar muito mais do que uma unção cheia de fogo. Ele quer derramar em nós uma unção de sabedoria. Sabedoria. O que a gente precisa é de sabedoria. E não é sabedoria comum. Abra sua Bíblia aí em Tiago. Tiago, capítulo 13. Ou melhor, capítulo 3, versículo 13. Tiago 3, 13. Deus vai trazer puxão nesses dias, querido. Diz assim: quem é sábio e tem entendimento entre vocês, que o demonstre por seu bom procedimento, mediante obras praticadas com a humildade que provém da sabedoria. Contudo, se vocês abrigam no coração inveja amarga e ambição egoísta, não se gloriem disso, nem neguem a verdade. Esse tipo de sabedoria não vem dos céus, mas é terrena. Não é espiritual, mas é demoníaca. Pois onde há inveja e ambição egoísta, aí há confusão e toda espécie de males. Preste atenção, pastor, existem dois tipos de sabedoria? Sim, a sabedoria de Deus e a sabedoria dos homens. O que é sabedoria aos olhos dos homens? Ter informação suficiente para dar às outras pessoas. Tudo que lhe pergunta, ele tem uma resposta. Tudo que ele vai fazer, ele sabe da forma que fazer, jeitinho, certinho, bonitinho, sabe como instruir, sabe como direcionar. Mas, se através dessas atitudes, desse procedimento, houver egoísmo, houver falta de humildade, houver todo tipo de ambição, essa sabedoria não provém de Deus. É o que eu sempre oro ao Senhor Deus. Eu não quero ser sábio aos meus próprios olhos. Eu não quero olhar para mim e achar, cara, eu sou sábio. Eu não quero somente que as pessoas olhem para mim e falem assim, nossa, como o pastor é sábio. Eu quero que o Senhor olhe para mim e fale, meu filho está se tornando sábio. A minha oração a Deus é justamente essa, querido. Senhor, eu não quero ser sábio aos meus próprios olhos. Sabe por quê?
Porque sabedoria, informação, conhecimento, sem temor, vira vaidade. Eu sei muito, mas eu não temo a Deus. E é aí que nós vamos entrar agora. Qual é a sabedoria dos céus? Mas a sabedoria que vem do alto é, antes de tudo, pura, depois pacífica, amável, compreensiva, cheia de misericórdias e de bons frutos, imparcial e sincera. O fruto da justiça semeia-se em paz para os pacificadores. Olha só, qual é a sabedoria de Deus, pastor, de novo, que eu não entendi. Mas a sabedoria que vem do alto é, antes de tudo, pura, depois pacífica, amável, compreensiva, cheia de misericórdia e de bons frutos. Agora vai lá para Provérbios. Provérbios capítulo 3. Capítulo 2. Diz o seguinte: se clamar por entendimento e por discernimento, gritar bem alto. Se procurar a sabedoria como se procura a prata, e buscá-la como se busca um tesouro escondido, então você entenderá o que é temer ao Senhor, e achará conhecimento de Deus. Pois o Senhor é quem dá a sabedoria da sua boca, procedem o conhecimento e o discernimento. Olha só que interessante, o que é ser sábio aos olhos de Deus? Ser sábio aos olhos de Deus é temer e conhecer ao Senhor. O homem sábio não é o homem que sabe muito, ou que tem muita informação. O homem sábio é o homem que teme ao Senhor. E como eu vou temer ao Senhor? Oração. Eu temo ao Senhor em oração. Temer não é ter medo, não é fazer por medo. Temer é conhecer. Quando eu conheço a Deus, eu temo a Deus, não pelo que Ele pode fazer, não porque Ele pode me matar de uma hora para outra, mas Ele pode. Eu estava brincando esses dias falando, até a Cassi, eu já falei isso, falei, Deus só não me mata, eu não sei porquê, mas às vezes eu tenho umas brincadeiras com Ele que, uma hora eu acabo com Ele. Mas, preste atenção, conhecer o coração de Deus, querido. O princípio da sabedoria é esse, não tem outro. Conhecer o coração de Deus. Agora eu te pergunto, você se diz uma pessoa sábia? Nesse cenário da sua vida, você se diz uma pessoa sábia? Que conhece o coração de Deus? Que sabe aquilo que Deus está preparando, que Deus está forjando em você? Será que você consegue compreender e falar assim, eu sou sábio. Eu sou sábio porque eu tenho bons frutos, eu tenho um bom procedimento, eu sou amável, eu sou compreensivo, eu sou passivo e eu sou imparcial. O que Deus quer fazer com a gente é nos tirar do fogo justamente para isso, porque não adianta ter fogo se a gente não tem como canalizar isso. A gente não tem um local para preparar essa chama toda. A gente está orando, Deus manda fogo, eu sou lenha, eu quero queimar, mas vai queimar o que se não tem nada para queimar? Eu vi um pastor dizendo que o Senhor está à procura de homens e de mulheres que construam casas para Ele habitar. Querido, nós precisamos ser essas pessoas. Eu não sei se você entende isso, mas nós precisamos ser homens e mulheres que vão construir casas interiores dentro de nós e falar, Senhor, habita. Senhor, habita. Querido, quando nós temos essa humildade diante do Senhor e falar, Deus, eu não sou muita coisa, na verdade eu não sou nada, mas se o Senhor habitar em mim, eu posso fazer grandes coisas, eu posso abrir um portal de salvação aqui, o Senhor pode salvar pessoas através da minha vida, Deus com certeza vai fazer através de você. Deus com certeza vai derramar sabedoria, mas a verdadeira sabedoria. Esses dias, 2 meses atrás,
nós abrimos uma casa de paz. Nós falamos, olha, aqui, nesse dia, nós abrimos um portal de salvação. Não só esse homem que estava na casa foi atingido, mas o seu sogro e a sua sogra também. Querido, preste atenção, humildade. A sandalinha da humildade precisa estar no nosso pé. A sandalinha da humildade, sabe, a gente precisa sair do centro das coisas. A gente precisa tirar o nosso nome do centro das coisas e falar, Deus, toma aí o teu lugar. Eu amo a passagem de Mateus 9:9, abre aí a sua Bíblia, rapidinho. O tempo aqui está... Mateus 9:9. Eu vou te mostrar o que é sabedoria. Eu vou te mostrar o que é humildade. Um versículo simples, claro e objetivo. Mateus 9:9. Saindo Jesus. Quem saiu? Viu um homem chamado Mateus. Aleluia! Sentado na coletoria e disse-lhe, siga-me. Mateus levantou-se e seguiu. Vem aqui, detalhe, talvez você já leu e não percebeu. Esse evangelho quem está escrevendo? De quem Mateus está falando? Dele mesmo na terceira pessoa, porque ele entendeu que perto de Jesus ele é insignificante. Ele entendeu que perto de Jesus, ele sempre vai estar em último lugar, colocando Jesus em primeiro. Ei, querido, nossa geração precisa ser colocada em última para que Jesus seja o primeiro. O seu casamento, a sua vida financeira, Jesus precisa ser o primeiro. Jesus precisa tomar o lugar de destaque. O que aquela geração não entendeu foi: as nossas obras bastam. O que a gente está fazendo basta. Mas não basta, não é o bastante. Olhe para alguém e diga, não é o bastante. Não é o bastante. Nós não somos atendidos e não sabemos reter isso porque nós temos má intenções. Nós temos uma má intenção. Eu conheço pessoas que dizem, eu queria ser rico, eu queria ser milionário, eu queria ter muito dinheiro. Aí eu perguntei para essa pessoa, mas para que você queria tudo isso? Ah, para gastar. Eu queria comprar um carro, eu queria comprar uma casa, e eu queria ter muito dinheiro. Eu disse justamente isso. Você nunca vai ser atendido. A intenção de um coração pode cancelar a mais perfeita oração. Você pode ter as melhores palavras, elas não vão convencer a Deus. Você pode falar da melhor forma possível, não vai convencer a Deus. Você pode saber dos mistérios, não convence a Deus se o teu coração for um coração mau. Nós não estamos dispostos a pagar o preço. Você não está disposto a pagar o preço pela sabedoria de Deus. Sabe como eu sei disso? 11%, pelo menos foi a última pesquisa que eu vi, dos brasileiros não leem mais de um livro no ano. Não conseguem ler mais de um livro no ano. Ah, pastor, mas para ser sábio não precisa ler livro não. Como você vai buscar essas informações? Como você vai buscar, talvez, as instruções? Nem ler a Bíblia você lê. A gente quer tacar fogo no povo. A gente quer fazer com que o Espírito Santo toque nas pessoas. Mas a gente não quer permitir que o Espírito Santo toque na gente. Você já parou para pensar quantas vezes você orou para que o Espírito Santo tocasse em alguém através da sua vida? Você já parou para pensar quantas vezes você falou, Deus, eu quero ser usado para ministrar a vida de alguém, para ministrar o meu patrão, aquele endemoniado, para ministrar o meu vizinho, aquele atentado,
mas você nunca orou dizendo: Deus, muda o meu caráter. Talvez se orou uma vez ou outra no ano. O que a gente está precisando é fazer uma autoanálise, aquilo que diz o apóstolo Paulo: examine-se o homem a si mesmo. A gente não vai mudar essa geração com fogo. A gente vai mudar essa geração com a instrução da palavra de Deus. Querido, o que sustentou as gerações passadas não foi o movimento, foi a palavra. O que sustentou as gerações passadas, de Paulo, de Pedro, Tiago, os pais da igreja, Martin Luther King, não foi o movimento, mas foi a instrução da palavra de Deus. Como eu vou conhecer a Deus se eu não leio o que a Bíblia diz? Como você quer mudar a tua família, a tua vida, se você não lê a Bíblia? E ainda diz que é crente? Nós vamos acabar. Isso não é um decreto, mas é estatística de crentes ignorantes que nós estamos nos tornando. Nós estamos deixando de lado aquilo que pode assegurar a nossa estabilidade. Estamos buscando algo momentâneo, que é só em um dia e acaba no outro. Aquela geração de Éfeso, pasme você ou não, ela não deixou o primeiro amor de lado por falta de fogo ou por falta de obra. Ela deixou aquele primeiro amor de lado porque não conhecia o Deus daquela instrução, não conhecia os deuses das Escrituras, não conhecia o Deus que assegurou a geração passada. A minha pergunta é: de que geração você faz parte? Uma geração que só quer o fogo ou uma geração que quer permanecer queimando? Uma geração que vai passar para os filhos experiências. Olha, filho, eu tive uma experiência com Deus que marcou minha vida. E isso foi depois que eu li a palavra dele, que eu conhecia ele e eu coloquei em prática. Ou falando: olha, filho, um dia eu já servi ao Senhor. Um dia eu já estive na igreja. Porque sabe qual tem sido o discurso de muitos pais esses dias? Eu não tenho tempo para ensinar os meus filhos. Eu não tenho tempo, André. Eu não tenho tempo para ler a Bíblia para o meu filho. Eu não tenho tempo para orar, para ajudar ele a entender quem é o Deus que eu sirvo. Porque nós somos ignorantes espirituais. A gente está deixando de lado, querido, aquilo que pode manter a nossa família no altar. Nós estamos levantando as nossas mãos e dizendo: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Mas de que forma você e sua casa vai servir? Porque a tua geração não está conhecendo esse Deus, não conhecendo como Ele é. Nós estamos buscando as informações, informação, mas a gente não está buscando um relacionamento. A gente não está buscando esse relacionamento com Deus. Mateus 22, ele diz, Jesus, ele se depara com os saduceus que querem questionar ele a respeito de uma mulher que se casa com 7 homens, os 7 irmãos. É claro, de forma consecutiva. E eles perguntam: de quem vai ser? Ela vai ser esposa de quem? Porque ela se casou com todos eles. Jesus olha para eles e diz: vocês erram por não conhecer as Escrituras. Errais por não conhecer as Escrituras. Oséias 4:6. O meu povo padece por falta de... É por falta de unção? É por falta de fogo? É por falta de milagre? Não, por falta de conhecimento. Tiago 4:3 diz: vocês pedem e não recebem porque pedem mal. Por que a gente pede mal, sabendo que Deus é bom? Porque a gente não conhece o coração de Deus. A gente não sabe o que Deus está querendo para esses dias. É por isso que Deus está mandando ir para um lado, a gente está indo para o outro. Deus não está fazendo, não é que Deus não está fazendo, é porque você não está na rota do milagre. Você não está na rota do milagre. Preste atenção. O povo só se movia quando a nuvem se movia.
A nuvem parava, o povo parava. Moisés entendia, sem Deus não dá. Sem Deus a gente padece. E o que a gente está fazendo hoje? Sem Deus dá. Ô pastor, não, mas eu venho no culto. Eu leio a Bíblia assim de vez em quando, mas eu leio. Eu vou te dizer uma coisa, querido. O diabo conhece a Bíblia muito mais do que muitos crentes. O diabo conhece a Bíblia de capa a capa. Qual é a diferença do cristão e do diabo? Prática. A instrução é prática, bispo. Quando Deus diz, quem tem ouvidos ouça, Ele está dizendo, você que está me escutando, pratique. Você está aqui? Como você sabe disso? Porque as pessoas que têm deficiência auditiva, elas têm orelha também. Jesus está dizendo, quem tem ouvidos, ouça. Quem está me ouvindo, pratique. Porque senão não tem diferença. O diabo também conhece. E até mais que vocês. Mas a diferença entre vocês e o diabo é que eu espero que vocês pratiquem a palavra que está sendo liberada. Nós vamos continuar queimando, sim. Mas se tiver instrução de Deus e se tiver prática. A gente vai sair do monte. A gente vai sair desse tempo de tá bom demais aqui, deixa fluir. Vamos beber do bar de Joel. Vamos deixar fluir. Eu gosto de mover, irmão. Tanto que sábado, às 9 horas, vai ter movezão aqui. Eu gosto disso, mas nada disso faz sentido se eu não conhecer as Escrituras. Nada disso faz sentido se eu não conhecer o coração de Deus. Nada disso faz sentido se o meu filho não queimar junto comigo. Não vai valer de nada nós queimarmos e os nossos filhos não. Não vai valer de nada as pessoas de fora falar você é sábio e as de dentro falar você é um tolo. Esses dias ela não falou que eu era um tolo, não com essas palavras. Mas quando ela disse isso, eu fiquei refletindo. Falou, você precisa ser mais sábio também, aqui dentro de casa. Ei, querido, aqui não tem pastor perfeito. Eu não sou perfeito. Eu tenho problemas também. E como o André disse, Deus vai dar situações para que você seja sábio. Eu quero orar e quero declarar sobre a sua vida. O Senhor vai te dar situações. Ele vai gerar situações na sua vida para que você use da sabedoria que vem dele. Se coloque de pé no nome de Jesus. A nossa geração não precisa de mais fogo. A nossa geração não precisa de mais fogo, de mais movimento. A nossa geração precisa conhecer o coração de Deus. Eu não sei se você concorda comigo, mas se você concorda, eu quero que você comece a orar aí. Comece a falar, Deus, eu preciso conhecer mais o Senhor. Eu não preciso mais de fogo, eu não preciso mais de chama. Eu não preciso de movimento, eu preciso conhecer a Tua palavra. Eu preciso conhecer o Seu coração. Comece a orar aí, comece a falar, Deus, eu quero ser sábio, não aos meus olhos. Eu quero ser sábio não aos olhos do meu irmão. Eu não quero ser sábio aos olhos somente das pessoas que estão à minha volta. Eu quero ser sábio aos olhos do Senhor. Eu quero que o Senhor me tire desse lugar que eu só quero pular, que eu só quero rodar e falar em línguas. Eu quero descer nesse lugar de aquebrantamento em Ti, ó Deus. Eu quero descer nesse lugar onde a Tua instrução é liberada, onde o Senhor puxa Pedro para baixo e diz, Pedro, está na hora de você sentar e para aprender. Eu não sei se você vai concordar comigo, mas eu quero lançar um decreto sobre a sua vida, querido. O Senhor vai te tirar desse lugarzinho de pular, de querer falar em línguas, vai te colocar um desejo no teu coração de querer conhecer a Ele de forma mais íntima. O Senhor vai começar a aquecer os corações esses dias, por uma sede insaciável de conhecimento.
uma sede insaciável de saber quem é Ele. Nós queremos te conhecer, Senhor. Sabe o que Eliseu, qual é a primeira atitude de Eliseu quando ele vê Elias subindo na carruagem de fogo? E ele vê a capa de Elias caindo no chão. Ele pega a capa. Ele fala: aqui está a unção que eu pedi para o meu Senhor. Aqui está aquilo que há muito tempo eu estava buscando. Há muito tempo eu estava querendo, mas hoje veio. A primeira atitude de Eliseu é bater nas águas para que elas se abram. Ele bate nas águas e as águas se abrem, querido. Eu quero te dizer uma coisa: a unção o Senhor já derramou. A manifestação do Espírito já está na casa. O que precisa acontecer é saber como usar dessa instrução, saber como usar dessa unção, saber de que não é sobre você, não é sobre nós, mas é sobre Ele. Saber de que o Evangelho não precisa de mim, não depende de mim, não depende de nós, mas precisa de uma maturidade dos filhos de Deus. Oh Senhor, nós queremos estar onde o Senhor está. Coração crede em Deus e também em mim. Na casa de meu pai, muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito: vou preparar-vos um lugar. Eu virei, vos levarei para mim mesmo. Mas conheceis o caminho para onde eu vou. Eu sou o caminho, a verdade, a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Em verdade eu vos digo que eu vou para o Pai. Mas aquele que crê em mim, obras maiores fará. Se me amares verdadeiramente, guardarei os meus mandamentos. Eu rogarei ao Pai, Ele vos dará o Consolador, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, mas Ele habita em vós e estará em vós para sempre. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E se alguém me amar, será amado por meu Pai. Eu também o amarei e me manifestarei a Ele. Escute isso. O homem mais sábio da história, ele diz: ele reserva a sensatez para o justo, como um escudo protege quem anda em integridade. Ele reserva a sensatez para o justo, e como escudo ele protege o íntegro. Existe um clamor do coração de Deus, existe um clamor do Espírito de Deus nesses dias, e é aquilo que diz as Escrituras: quem subirá aos montes do Senhor?